Oi, bonitos! Tudo bom? Estou aqui lendo Marta Medeiros, uma escritora gaúcha, um livro de crônicas dela chamado Feliz por Nada. E aí lembrei que nós podemos ter uma conversa a respeito de oralidade. Muitos perguntam se a leitura em público é lícita na apresentação de um trabalho ou uma outra apresentação qualquer. Sim, uma leitura é bem-vinda, ela é lícita, desde que nós tenhamos alguns cuidados. Alguns escritores falam, alguns autores já falam no plano de estudos de vocês têm alguns autores que eu cito, mas eles vêm falar que eu preciso seguir algumas regrinhas para que tenha uma boa leitura em público. Obviamente, quanto mais eu treino na frente do espelho, muito melhor eu vou ficar. Vou dar um exemplo para vocês. A dificuldade em ser original. Com tanta coisa acontecendo no mundo, deve ser... só um pouquinho. Tá, achei, só um pouquinho. Recebemos uma overdose de informação, mas isso não... Peraí que me perdi, peraí. Ah, tá. Não significa que os acontecimentos sejam surpreendentes, a ponto de fazer a festa dos colunistas. É leite tirado de pedra diariamente. Ops! Daí, o que acharam da leitura? Péssima, né? Por que péssima? Porque os preceitos da boa leitura em público não foram seguidos. Então você está lá bem belo e formoso e é convidado para fazer uma leitura na sua igreja, na missa, no culto, no enterro de um grande amigo, numa festa de casamento, numa festa de aniversário do amigo. Vocês vão apresentar um evento depois de formados e precisam ler um trechinho para que aquilo fique claro. O que a gente deve fazer? Quando tem o púlpito na frente, é só colocar ali, que você não vai correr o risco de estar tremendo quando ler. Quando se tratar de uma obra sem a presença do púlpito, os autores dizem que é bom colocar algo mais durinho embaixo, como, sei lá, uma daquelas plaquetinhas, para que você segure bem e daí não pareça que trema. Jamais, gente, fazer isso aqui, ó. Colocar o que nós vamos ler na frente do rosto, porque o meu interlocutor, o meu receptor da leitura, ele precisa ler os meus lábios também. Sem falar que assim eu vou abafar o som não vai chegar a todos aqueles que estão, de repente, lá no fundo da sala. Outra coisa, vocês viram que na minha leitura agora, cada vez que eu erguia um pouquinho o rosto, quando eu descia eu já não sabia mais onde eu estava. Há uma coisinha para isso, a gente marca com o dedo. Então aqui, com tanta coisa acontecendo no mundo, deve ser moleza, aí eu posso erguer, olhar para os coleguinhas, voltar. O meu dedo vai estar dizendo onde que eu tenho que continuar a minha leitura. Uma outra coisa que se pressupõe para que haja uma boa leitura em público é que haja primeiro uma leitura prévia. Nessa leitura prévia eu vou anotar as palavras que eu não entendo muito bem. Se é uma palavra estrangeira, eu vou colocar ali do ladinho como é que ela lê, se eu estou em dúvida. Se eu vou chamar alguém para compor uma mesa e o sobrenome daquela pessoa é difícil, pergunta antes como é que se fala o nome daquela pessoa, escreve ali. Eu, por exemplo, meu nome é Rosimari de Fátima. E às vezes na formatura, quando me chamam a Rosimere de Fátima. Eu não gosto, porque esse não é o meu nome. E eu creio que todos aqueles que são chamados querem os seus nomes ditos certinho. Então, isso faz parte também de uma boa leitura, ok? Uma outra coisa, o manter o contato com o público. Eu não posso simplesmente baixar minha cabeça aqui e nunca mais levantar, só no final. Por quê? Porque eu não mantive um contato, e é isso que transforma a leitura em algo enfadonho, em algo que não agrada às vezes as pessoas. Porque a leitura pode ser feita de modo com que eu esteja conversando. Então eu começo a minha leitura, paro, olho para os bonitos que estão ali na frente, volto aqui e assim por diante. Vou dar um exemplinho de uma leitura em público
E depois cada um tem que treinar sua leitura na frente do espelho, não tem jeito. Claro que se nós estivéssemos em sala, cada um ia ler o seu trecho na frente dos colegas para ir perdendo a inibição, mas não é o que nós temos nesse momento, né? Então, vamos lá. Então, como eu disse, é uma crônica tirada do livro Feliz por Nada, As Dificuldades em Ser Original. Com tanta coisa acontecendo no mundo, deve ser moleza arranjar um assunto fresquinho para escrever. Foi o que me disseram outro dia e me flagrei pensando, quem dera. Recebemos uma overdose de informação, mas isso não significa que os acontecimentos sejam surpreendentes a ponto de fazer a festa dos colunistas. É leite tirado de pedra diariamente. Como ser original quando tudo se repete, repete, repete? O Brasil inteiro está comentando a lista de convocados pelo Dunga. Uns o criticando, outros o absolvendo, e daqui a um mês uma nova Copa acontecerá em que nossa seleção terá boa chance de vencer e alguma de perder. Já não passamos por isso antes, igualzinho? Questões envolvendo a extradição de um criminoso, ataques sangrentos no Iraque, crise na Bolsa de Valores, barreiras comerciais afetando a relação entre países, alerta para chuva forte, violência nas estradas, mais do mesmo. Atos insanos surgem aqui e ali, nos escandalizando por alguns dias, fazendo com que discutamos sobre mentes doentias e a necessidade que tantos têm de espetacularizar a própria história. E então, passado o susto, viramos a página. Crises econômicas, conflitos religiosos, garotos maltratando colegas de aula, veteranos do esporte tentando se manter na ativa, casamentos e separações de celebridades, campanhas eleitorais, denúncias de corrupção, tendências da moda outono e inverno, cantores adolescentes que viram ídolos instantâneos, últimos capítulos de uma novela, o que ainda suspende a nossa respiração? Tivemos recentemente a eleição do primeiro presidente negro nos Estados Unidos, que foi um acontecimento histórico. Depois, esfriou. O que temos de quente para hoje são as preocupantes ameaças ambientais ao planeta, em especial o vazamento de óleo no Golfo do México e um vulcão ativo que tem causado transtorno no hemisfério norte. Mas isso já não é notícia de ontem? Cada vez que sento diante do computador, nada me parece moleza. O que ainda falta dizer? O que ainda nos deixa perplexos? Como ofertar um pouco de originalidade ao leitor? Que pretensão! Desde o 11 de setembro de 2001 que o mundo não tem sido original. Não que eu deseje que atentados dessa magnitude se repitam, já bastam os homens-bombas que viraram rotina. É só um desabafo. Hoje, os absurdos se sucedem em escala industrial e os fatos novos são como mariposas, nascem e morrem no mesmo dia. Por essas e outras, perverso do trivial, que contrariando sua natureza, passou a ser o inusitado da vida. Essa crônica foi escrita em 2009. Eu trago para mostrar para vocês que um assunto que é tão antigo passa a ser tão original, tão novo. Em tempos de coronavírus, ela provavelmente está escrevendo sobre esse assunto. Mas mais do que o assunto da crônica, eu queria que vocês prestassem atenção nos moldes de leituras. Certo, bonitos? Prazer sempre inenarrável estar com vocês.